aqui quem fala é o Darwin, de novo, no mesmo dia um vídeo, quem diria, né? Bom, esse vídeo é agora sobre aquele pequeno projeto que eu falei no outro. E um amigo meu, ele me permitiu usar o personagem dele nesse vídeo. E o personagem de hoje, o primeiro desse quadro, na verdade, que vai abrir, né, esse, sei lá, digamos que projeto, não sei. Eu tô um pouquinho confuso ainda. É o grande Velomax, ou para aqueles que conhecem sua identidade, o Jack. Bom, quem seria o Velomax? Ele é o herói velocista do nosso universo. Ele, no início, ele é um garoto de 14 anos que é neto de um dos maiores heróis que o mundo já teve, que é o Sculptor, que é basicamente o nosso Capitão América. A gente se inspira muito na DC e na Marvel pelos personagens. Isso é algo normal até, eu acho. Bom, o Jack, ele é um personagem, digamos que até que simples para alguns, mas para o criador dele, que é um amigo meu, é um personagem bastante profundo. Porque algo que alguns de nós fizemos no nosso próprio universo foi criar personagens que meio que nos representam. E o Jack foi um deles. Então, esse é um personagem que, apesar de ser meu amigo, que apesar de ser do meu amigo, eu tenho bastante carinho por ele. Porque ele está diretamente ligado também ao meu. Que ele vai demorar para aparecer aqui também, então não esperem tanto. Bom, continuando aqui. O Jack, na história, ele aparece quando, após, né, os pais dele serem mortos. E após isso, ele acaba indo morar com o avô dele na cidade de Lighter City. E lá ele conhece um garoto chamado Edward, que no futuro vira meio que um aliado dele no combate ao crime. Bom, nessa idade o Jack, ele acaba, por causa dos problemas que ele teve no passado, envolvendo a morte dos pais, ele fica meio violento e se envolve bastante em brigas na escola. E vendo isso, o avô dele simplesmente decide fazer algo. Ele conversa com um amigo que ele tinha e meio que arruma uma vaga de emprego pro Jack no museu da cidade. E o Jack, né, ele acaba indo pro museu e lá ele conhece um, um homem chamado Belfort, que é o dono daquele local. Lá ele explica tudo, tudo que o Jack devia saber sobre o museu e fala que lá existe uma única regra: ninguém, absolutamente ninguém, deve tocar nos itens que estão lá. Nem mesmo os funcionários devem tocar naqueles itens. Somente o Belfort tem autorização para tocar neles. Bom, o Jack entende isso. E também nesse mesmo museu, ele conhece a Amy, que é a filha adotiva do Belfort. Bom, continuando um pouco da história, chega um momento em que o avô de Jack acaba morrendo. E essa morte abala muito o garoto. E ele, durante a noite, né, que se passa após a morte do avô, um ser nomeado de King visita ele e conversa com o garoto, meio que mostra para ele um tipo de ilusão, mostrando ele feliz com a família dele. E o King, ele fala que isso pode ser real, mas o Jack tem que fazer algo em troca. E o que ele precisava fazer é muito simples. O Jack precisava roubar um dos itens que existe no museu do Belfort. E o Jack, sendo um garoto com a mente muito quebrada, ele acaba aceitando. E eles fecham um pequeno trato. O Jack, ele consegue as botas e em troca o King dá a ele um mundo em que o Jack seja feliz com a família. Bom, o Jack no dia seguinte ele entra no museu numa uma parte da num pico de horário em que basicamente não há ninguém lá. Os únicos que estão no museu são ele e o Belfort. Lá o Jack espera o Belfort sair para fazer algo e então
ele pega um dos itens que acaba sendo descoberto como as botas de Hermes. Só que quando ele retira as botas do local onde estavam, o King aparece lá e ele tenta pegar as botas. Só que nesse momento, o Belfort meio que aparece. E lá eles iniciam uma pequena batalha. O King acaba tendo vantagem sobre o Belfort porque ele acaba sendo somente humano contra um ser místico. Só que quando tudo parecia estar perdido, as botas elas acabam se fundindo com Jack. E o garoto acaba recebendo uma dose de poder divino. E ele ganha a super velocidade que ele tanto usa. Com esse poder ganho, ele basicamente ajuda Belfort a derrotar o King. E ele acaba banindo a criatura para o lugar de onde ela veio. O Jack, o Sentinela, quer dizer, o Bill, desculpem, é muito nome para eu lembrar. Realmente, eu não sou profissional nisso, então me desculpe mesmo pela qualidade ruim e pelos vídeos que eu tô narrando. Eu realmente não sei fazer isso. Vamos continuar aqui, então. Após isso, o Belfort, ele manda o Jack para casa. No dia seguinte, não é dia seguinte não, vou lembrar agora, muita coisa da história pra lembrar, sinto muito. Na mesma noite, o Belfort, ele aparece na casa do Jack e fala pro garoto que ambos tinham que conversar. E o motivo era que, como as botas tinham se fundido com o Jack, meio que ele havia se tornado o Arauto de Hermes. E o Belfort, nessa mesma noite, ele se revela como um ser que foi criado pelos deuses para aparentemente manter esses itens seguros e longe de todos aqueles que não são dignos. Mas como o item acabou escolhendo o Jack, ele não pode fazer nada. Mas a única coisa que ele meio que tem a obrigação de fazer é treinar o garoto. E aqui se inicia a história do Jack como herói. Infelizmente, isso vai ser a única coisa que eu vou dar como base para vocês, porque é uma história que ainda não terminou, a gente tá fazendo tudo certinho. Bom, esse é um vídeo que eu nem sei se vai pro ar, se for, agradeço ao meu amigo porque ele vai dar uma analisada nisso tudo. Bom, eu espero que tenham gostado da história. Eu realmente não sei o que fazer, se ela ficou ruim. É por minha culpa, não culpa do meu amigo, porque eu não sei narrar. Bom, é só isso. E muito obrigado pela atenção.